Então, eu vou dar início, tá bom? Eu quero começar com um trechinho desse livro, A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto. Aqui na página 13, vou só ler alguns trechinhos bem curtos para a gente poder dar início aí o conteúdo de hoje. Então, fala assim, ó. Quando lemos atentamente o Evangelho, percebemos que uma das verdades que Cristo nos lembra, de diversas maneiras, é que nós somos os responsáveis pela realização da nossa vida. Mas lembre-se de que o dom da graça divina não é dado a uma pedra, nem a uma planta, mas a seres humanos, inteligentes e livres que pensam e decidem, que podem dizer sim e dizer não. Precisamos, por isso, de corresponder livremente, voluntariamente aos dons recebidos. Depende de nós fazê-los frutificar ou desperdiçá-los. Então, assim, é muito belo, né? A gente parar, pensar que nós recebemos a graça de Deus, temos o dom da vida, temos diversos dons que deveríamos colocar a serviço dos outros, né, nessa vida, mas que tudo isso depende de nós, depende do nosso sim, e muitas vezes nós desperdiçamos esse tempo que nós estamos aqui nessa vida terrena, né? O que nós fazemos com o dom da nossa vida? E aí, aqui no início, fala, né, que é isso que o Evangelho nos ensina, né, que nós somos responsáveis pela realização da nossa vida. Tanto que Deus escolheu se fazer presente aqui na Terra, né, para nos ensinar na prática. Então, o que é o Evangelho? Né? Mostrar realmente aquilo que a gente deve fazer, aquilo que nós devemos buscar. Mas a gente não lembra disso, né, de acordo aí com a nossa vida, os desafios, é tudo uma loucura, educar os filhos, enfim. Aí eu parto então aqui para o primeiro item que eu coloquei, né? Nós não temos superpoderes. E quando eu defini esse roteiro, eu lembrei de como foi comigo, né? Então, assim, antes de tudo isso, alguns anos atrás, é muito recente tudo isso que eu tenho aprendido, tá? Eu tô falando alguns anos atrás porque hoje minhas meninas, uma tem 9 anos, a outra tem 11 anos. E quando elas eram muito pequenas, eu já tinha essa noção de responsabilidade, de compromisso com a maternidade. Queria muito ser uma mãe excelente, queria me dedicar, ter tempo para elas, mas era totalmente diferente de como é hoje. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Essa reflexão. Naquela época, quando elas eram pequenininhas, eu sabia do meu compromisso, eu sabia da minha responsabilidade, mas eu não me preocupava com a minha limitação de mãe, de mulher. Então, assim, eu coloquei como item 1, né? Não temos superpoderes. Foi necessário, em algum momento da minha vida, eu entender que eu só poderia cumprir bem o meu papel de mãe se eu estivesse bem, se esse amor viesse em primeiro lugar para mim, né? Então, Deus, ele é mandamento de Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A partir do momento que caiu essa ficha, que eu entendi que eu precisava cuidar primeiramente de mim, aí tudo ficou mais fácil, tudo ficou mais suave. E aí eu quero falar também um pouquinho sobre qual foi a maneira que eu escolhi para cuidar de mim, né? Do meu eu. Mas enfim, isso mudou muito a minha vida. E aí você consegue cuidar do outro, né? Eu entendi que a partir daí, os objetivos que eu queria alcançar com as minhas filhas, realmente eu consegui de uma maneira mais tranquila e, claro, respeitando quem elas são. Porque refletir sobre isso também é importante. Às vezes nós temos alguns desejos, algumas vontades, alguns sonhos, mas será que isso vai de encontro com quem é o meu filho, né? Porque ele também é um ser que Deus desejou, que Deus colocou no mundo e é alguém que tem também a sua vida. Ele não pertence a mim, né? No caso, nós mães, pais, às vezes nós somos egoístas quando pensamos no meu filho, no que eu quero para o meu filho. Mas então, né, no tópico 1, nós não temos superpoderes. E aí a gente não lembra disso, fica sobrecarregada. Quantas vezes a gente não aceita ajuda porque é mais fácil eu fazer e ser da maneira como eu quero que seja do que pedir para alguém e mostrar como que eu gostaria que fosse. Muitas vezes até do cônjuge a gente quer mostrar que somos melhores, que somos capazes, que a gente consegue, que a gente não precisa dele, enfim. E aí a gente se sobrecarrega, a gente ocupa um espaço que não é nosso, às vezes é algo que não somos nós que deveríamos, né, nos preocupar e pensar, mas a gente está ali porque a gente pensa, se a gente não fizer, quem que vai fazer? Enfim, acho que esse é o ponto número 1, assim,
que foi necessário eu superar, né? Entender que eu não tenho superpoderes, que eu preciso de ajuda, que eu preciso me cuidar, que eu preciso entender realmente qual é o meu papel de mãe. E aí no tópico 2 eu coloquei que nós somos responsáveis pela nossa vida. E aí vem de acordo com o trechinho do livro que eu li, né? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, será que a gente se conhece o suficiente para fazer da nossa vida aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente sonha? Então, para mim, o autoconhecimento é outra questão que me fez assim despertar para muitas coisas, não só como mãe, né, como esposa, como serva de Deus, como uma mulher, de modo geral. Então, assim, quando eu falei, né, que eu ia falar um pouquinho mais sobre qual a maneira que eu escolhi para cuidar de mim, foi através do autoconhecimento. Enfim, eu investi nisso, depois eu explico um pouquinho mais sobre isso, mas esse autoconhecimento me permitiu descobrir quem eu sou, porque muitas vezes a gente simplesmente vive um dia após o outro, mas a gente não se conhece. Então, essa descoberta de quem realmente somos nós, aquilo que é importante para mim, porque às vezes a gente leva uma vida de fazer tudo aquilo que é importante para o outro. E aquilo que é importante para mim, muitas vezes eu nem sei, muitas vezes eu não descobri o que faz sentido para mim, o que eu queria realizar, aquilo vai ficando de escanteio e eu vou deixando para lá. E muitas vezes eu nem sei não paro para pensar sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre os meus valores, sobre o tempo que eu estou desperdiçando da minha vida, o que aquilo vai me trazer de positivo. Então, quando a gente para e pensa que nós somos responsáveis pela nossa vida, será que a gente tem reclamado? Será que a gente está agradecido? Será que a gente alcançou tudo aquilo que a gente gostaria de ter alcançado? Então, tudo isso é de responsabilidade nossa. E quando a gente ocupa esse papel de que eu sou responsável e eu vou buscar aquilo que eu desejo, aquilo que é importante para mim, isso é muito legal, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante que para mim fez muito sentido. E aí, esse autoconhecimento, né? É o tópico 2, e aí no tópico 3 eu coloquei que nós somos referências para os nossos filhos. Então, aqui eu queria falar um pouquinho sobre um teste, né? Eu até compartilhei lá no grupo também um teste de estilo parental, que é um teste que eu fiz para saber ali como que eu estava enquanto mãe, e eu me surpreendi negativamente com o resultado do teste. E aquilo para mim foi um choque. Então, eu escolhi estudar mais sobre a educação dos filhos a partir do resultado desse teste. Porque até então, eu me via como uma mãe excelente, uma mãe que estava ali sempre buscando disciplinar bem os filhos, cuidar bem dos filhos de forma responsável. Mas, quando eu fiz esse teste, eu entendi que eu estava falhando na questão de considerar as emoções das minhas filhas. E aí tudo mudou na minha vida quando eu passei a estudar sobre inteligência emocional, né? Tudo começou com isso. E aí as coisas foram acontecendo e eu não me arrependo de nada. Foi uma maneira muito importante para mim, porque aí as coisas foram fazendo realmente sentido. E esse teste era para saber que tipo de pai ou mãe eu era. E aí eu entendi que eu educava bem, mas eu não considerava as emoções. Só que aí também é um ponto bem preocupante, porque eu falhava dessa forma, mas a gente vê muitas mães falhando também no outro extremo, considerando muito as emoções, se preocupando muito com a satisfação dos filhos, querendo muito as realizações da criança, deixando a criança escolher aquilo que ela quer, e aí acaba perdendo a autoridade com os filhos. Então aí é uma questão até muito polêmica, né? Porque hoje em dia a gente encontra muito conteúdo na internet que fala sobre educação respeitosa. E quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, eu confesso que eu comecei a seguir alguns perfis e algumas coisas começaram a fazer sentido. Só que se você se permite refletir e avaliar isso que é importante, aquilo que faz sentido para você, quem você é realmente, a sua essência, o que você busca, por isso que o autoconhecimento é muito importante.
Se eu tivesse partido para esse extremo de suprir apenas aquilo que eu não estava suprindo, que é a questão das emoções, eu falharia pelo lado de manter aquilo que para mim sempre foi importante, que é a autoridade, que é a disciplina, que é uma boa educação, que é uma educação tradicional. Então, o que eu quero colocar aqui é que esse equilíbrio, ao meu ponto de vista, é o mais importante. Por isso que a gente, como repetindo, né? Eu acho isso muito importante. É importante nós sabermos realmente aquilo que faz sentido para você, o porquê você está educando o seu filho, o que você pretende com isso. E aí sim, você segue uma linha, você tem um norte, né? Você sabe o que você deseja alcançar com a educação do seu filho. Então, para mim, isso fez todo sentido. Mais para frente, né? O próximo tópico, que é maternidade é missão divina. Eu quero dizer assim, que para mim foi muito importante entender que eu precisava considerar as emoções das minhas filhas em algum sentido, que era estar mais próximo delas para ouvir o que elas sentem, considerar o que elas sentem, mas sem perder a educação tradicional, sem perder a questão da autoridade. Então, eu fui conseguindo entender que isso era importante para mim, porque para mim a educação das minhas filhas não é apenas para que elas sejam felizes aqui na vida terrena. Eu quero que elas se conheçam, assim como foi importante para mim essa questão do autoconhecimento. Eu quero que elas saibam realmente quem elas são. Eu quero que elas entendam que nós, né, algo muito bonito também que eu venho me aprofundando, e quando a gente fala sobre virtudes, a gente entende muito bem isso, é que nós não somos só matéria, né? Nós não somos só um corpo físico. A gente vive uma batalha espiritual de corpo e alma. Então, quando a gente para e reflete sobre isso, a gente entende que o nosso corpo, ele quer aqui na Terra as satisfações da vida terrena, mas a nossa alma, ela almeja algo sublime, algo que não é daqui. Então, a nossa alma, ela busca pelo céu, e isso a gente não vai encontrar aqui na vida terrena. Então, quando eu parei, refleti, entendi que realmente a educação, ela é um pouco sobre isso também, porque os nossos filhos, eles nascem e eles estão ali descobrindo o mundo. E nós vamos guiando os passos dos nossos filhos para que eles se conheçam. Não tem aquele período das birras, que é muito difícil, da criança querer vencer pela força, do egocentrismo, do egoísmo. Então, tudo isso a gente vai educando, vai moldando. Só que lá no fundo, algo que a gente vem perdendo e não houve mais esse tipo de ensinamento, essa disputa, essa batalha que existe em nós, de corpo e alma. O nosso corpo, ele quer as satisfações da vida terrena. A nossa alma, ela deseja o céu. Então, é a luta do bem contra o mal, né? Nossa alma, ela deseja que a gente pratique o bem, mas o nosso corpo ali muitas vezes vai resistir. Então é onde vem a preguiça, é onde vem as reclamações, é onde a gente quer que tudo seja confortável, a gente quer estar feliz, a gente quer sempre as satisfações. Então, muitas vezes, isso confunde a gente. Então, quando eu falo aqui no tópico 4, que maternidade é missão divina e que descobrir isso, para mim, fez muito sentido, é sobre isso, né? A gente coloca um filho no mundo, não seria muito egoísmo se fosse realmente, por exemplo, o meu sonho é ser mãe. Então isso é muito pequeno perto do que é a maternidade, né? A gente não tá aqui para ser mãe, para realizar o nosso sonho de ser mãe. A gente está aqui para cuidar de um filho de Deus e devolver esse filho para Deus. Se nós realmente acreditamos na vida eterna, a gente precisa entender que é passageiro. E se a gente não tiver o controle de tudo isso aqui durante essa vida terrena, a gente perde o controle e a gente vai prestar conta diante de Deus desse filho que nos foi confiado. Então, quando a gente entende que ser mãe, que ser pai é muito mais do que realizar as satisfações do meu filho, eu acho, pelo menos para mim, as coisas começam a fazer muito sentido. Então, e aí o próximo tópico é sobre educar nas 5 dimensões, né? Como eu falei, as coisas foram acontecendo para mim de uma maneira como se um conteúdo fosse surpreendendo o outro e se interligando, né?
Então, por exemplo, aí eu já aprendi sobre a educação personalizada. Esses dias eu coloquei nos stories, né? Se alguém já tinha ouvido falar sobre educação personalizada, esse livro aqui que eu tenho estudado. E eu sou professora, né? Nunca estudei a fundo sobre. Na verdade, nunca nem ouvi falar sobre educação personalizada, que é algo que busca no ser humano realmente esse todo, né? Essa educação integral, enfim, do que realmente é o ser humano. Seria, né, física, psíquica, emocional, social, transcendente. Então, é fazer a criança, o ser humano, realmente saber realmente quem ele é. E quando a gente fala sobre educação personalizada, a gente fala sobre isso, sobre tudo isso que a gente não tem, né? Por exemplo, eu comecei falando sobre a gente não se conhecer, né? Então, se a educação personalizada fosse algo aí que existisse dentro das escolas, nós não teríamos esse problema, mas não, na verdade, nós nos afastamos de nós desde muito pequenos, né? A gente não se conhece. Então, se a gente não se conhece, fica tudo muito difícil. Então, quando a gente entende que educar um filho não é só realizar as satisfações dele, né? Não é só torná-lo feliz, isso, para mim, fez todo sentido, né? Por isso que aí a gente volta lá no que eu estava falando sobre essa educação positiva que todo mundo acha muito bonito, mas ao mesmo tempo deseduca. A gente vê muito dos jovens hoje não sabem o que é o respeito ao próximo, né? Não sabem o que é o respeito a si mesmo. Então tudo isso é por conta dessa educação, né? Dos pais muitas vezes quererem satisfazer as vontades dos filhos a todo custo e acaba perdendo o controle da educação. E aí, no caso, falando um pouquinho mais, né, sobre educar nas 5 dimensões, seria isso, seria a gente entender que é importante educar, ensinar os filhos nas virtudes, que seria ensinar a sofrer por amor, né? Trocar o egoísmo por amor. Porque a virtude, a gente vai se aprofundar mais, vai entender um pouquinho mais do que seria, né? Mas é muito bonito, isso nos aproxima muito de Deus, porque a virtude seria o contrário do vício, né? Dos pecados. Então, as virtudes seriam bons hábitos, e isso a gente vai perdendo ao longo da vida. Quando a gente tenta satisfazer as nossas vontades, a gente muitas vezes não pratica a virtude. Então, é um pouco difícil de compreender, porque quando você fala em sofrer, a gente não quer sofrer, a gente não quer que o nosso filho sofra, mas muitas vezes, quando a gente se doa pelo outro, a gente está sofrendo. Então, é esse tipo de sofrimento, né? Por exemplo, a maternidade é sofrer por amor, né? O matrimônio é sofrer por amor, não um sofrimento ruim, né? Quando a gente passa a entender esse outro lado das virtudes, enxergar isso de uma maneira mais sublime, a gente entende que o sofrimento não é esse sofrimento que a gente ouve dizer por aí, né? É algo muito bonito, que acho que nesse momento eu não vou saber explicar, mas quando a gente for adentrar no conteúdo desse livro, talvez fique mais claro. Então, a gente vê hoje muitos jovens e muitos adultos também que são imaturos, que são frágeis, que não sabem lidar com a dificuldade, que não conseguem lidar com o sofrimento da vida. Então, quando a gente educa um filho nessas 5 dimensões, a gente está cuidando de tudo isso, né? Porque, por exemplo, muitas pessoas se preocupam com os filhos no sentido de ter um filho bem alimentado, ter um filho muito bem vestido, ter um filho que estuda numa boa escola, que, o meu filho já aprendeu a ler, o meu filho já aprendeu a escrever, o meu filho tá aprendendo de acordo com os conteúdos, está tirando boas notas na escola. Mas será que o nosso filho é só isso? Será que se eu me preocupar somente com a alimentação, com o estudo, enfim, às vezes a gente não pensa que nós, seres humanos, nós somos muito mais do que isso. Por isso que quando a gente para falar sobre tudo isso, em primeiro lugar vem o autoconhecimento, vem a nossa vida pessoal, né? Porque ser mãe, ser pai, não é fácil. E sem toda essa preocupação com itens que são essenciais para educar bem os nossos filhos, para educar nas 5 dimensões, né? Como eu falei, fica muito mais difícil. E aí a gente fica vivendo essa vida superficial,
de acordar, de ir para o trabalho, de chegar e de reclamar, e de estou cansado, e de não ter paciência com os filhos, e de o filho falar com a gente gritar, e querer que nosso filho nos obedeça sem ter ensinado a obediência. Então, será que a gente está disposto mesmo a colher bons frutos? E para que a gente colha bons frutos, a gente precisa ali plantar, ter paciência, cuidar. Então, não é fácil, mas é uma missão divina, né? Então, por isso que para mim fez muito sentido aprender sobre educação dos filhos, pensando nessa perspectiva de que a gente não educa aqui para esse mundo, mas que a gente está cuidando de um filho de Deus. E se é um filho de Deus, eu não posso fazer de qualquer jeito. Então, isso me ajudou muito. Então, talvez essa perspectiva, olhar dessa forma, talvez ajude, né, alguns de vocês também, nessa rotina que é tão cansativa, que é tão exaustiva, mas que é tão bela, né? E aí, o último item da minha lista, eu coloquei a importância da rotina. Então, para que a gente consiga tudo isso, é importante a gente se organizar, né? Então, eu pretendo mais para frente também falar especificamente sobre rotina, porque não é algo assim rapidinho que a gente consegue explicar, mas para que a gente adquira boas virtudes, para que a gente crie bons hábitos, a gente precisa de rotina. E como será que está, né, a nossa casa, como que está a organização dessa rotina? Será que o nosso filho tem horário para acordar, tem horário para dormir? Será que o nosso filho fica o dia inteiro na TV, no celular? Será que a gente oferece condições para que ele não fique só na TV e não fique só no celular? O que a gente faz, né, para que a gente não apenas esteja ali reclamando, mas que a gente contribua para que ele se interesse por outras coisas, né? Porque o mundo aí hoje em dia é tão atrativo, tem tudo tão fácil na mão da criança, ela acaba ali se distraindo tanto tempo com celular, TV, mas será que a gente organiza a rotina da nossa criança para que ela não desperdice, né, o seu tempo, para que realmente ela se conheça? O que a gente faz, o que a gente oferece para os nossos filhos, né? Tá certo que a gente pode pensar, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo. E aí, ainda mais que a organização da rotina ajuda, principalmente quando a gente não consegue estar ali presente com os nossos filhos. Se a gente estruturar uma rotina, colocar isso no papel, ensinar para os nossos filhos, vai ficando cada vez mais fácil. Ano passado, no início do ano passado, eu tentei fazer isso com as minhas meninas e eu vejo assim, como a cada dia realmente fica mais fácil. Não é só também a questão de ser rigoroso, de ser rígido, de estar ali exigindo, não. É você oferecer várias condições para que você chegue nesse nível, né? Não é de um dia para o outro que você vai exigir do seu filho e ele vai cumprir. Então, é um processo bem lento, é conversando, fazendo os combinados, e é também sabendo que não é tudo que você vai permitir. Então, muitas vezes, lá no início, né, eu falava sobre a educação tradicional. Então, muitas vezes não tem conversa, é ponto final e é isso, e tem que respeitar o que o pai e o que a mãe está dizendo. Então, muitas vezes a gente acaba querendo ver os nossos filhos felizes, satisfeitos, a gente permite. Aí, quando a gente precisa dar um não, a gente vê que não funcionou aquele não. Mas porque a gente acabou perdendo essa autoridade por ser muito bonzinho em alguns momentos, por querer ver a satisfação dos nossos filhos, né? E aí a gente volta lá pro início, onde eu falava sobre essa satisfação, né? A gente educa os nossos filhos para quê? Isso precisa estar muito claro na nossa mente, né? A gente quer que os nossos filhos cresçam e tenham sucesso mas será que é só isso? Será que é só a satisfação na vida terrena? Será que eu eduquei o meu filho para que ele se relacione com Deus? Será que ele conhece essa dimensão espiritual que envolve a nossa vida? Será que ele entende o porquê que ele fracassa? E aí é sobre o autoconhecimento, né? O que eu falava lá no começo. Nós temos essa dificuldade porque a gente não se conhece. E aí fica impossível a gente dar conta de tantas demandas. A gente não sabe o que é prioridade pra gente, ou a gente sabe e não respeita aquilo que é prioridade pra gente, passa por cima de algo que é tão importante. A gente não
não prioriza os nossos sonhos, ou muitas vezes a gente não sonha porque a gente está ocupado demais. Então, é algo muito amplo, né? Uma preocupação que para mim, tanto que esse vídeo de hoje eu decidi fazer para compartilhar como foi comigo, né? As preocupações que eu tive desde o início e essa autoavaliação de tudo que eu passei até aqui, eu quero compartilhar com vocês que se não fosse a busca pelo autoconhecimento, eu não teria conseguido. E é óbvio que eu ainda tenho muito a aprender, tenho começado agora a entender um pouquinho sobre o que é virtude, né? Então, esse livro aqui, A Conquista das Virtudes, de Francisco Fausto, vai me ajudar muito, e aí eu quero compartilhar bastante sobre essa leitura, porque nas primeiras páginas eu já pude entender que isso é realmente o que eu acredito que está dentro de mim, o que a minha essência pede, e aí falando lá de novo, né, sobre alma, sobre corpo e alma. Então, o nosso corpo, ele está aqui na vida, está aqui na Terra e ele deseja as satisfações da vida terrena. Mas a nossa alma, ela grita, ela pede por algumas satisfações que aqui a gente não encontra. Então, é uma batalha que a gente vai levar até o final da nossa vida, mas que se a gente entender toda essa grandiosidade, pelo menos para mim, mudou muito quando eu passei a entender essa luta, né, corpo e alma, o que o nosso corpo pede, o que a nossa alma pede, isso dentro de nós é um embate. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito porque você entende quais são as suas limitações, por que para algumas pessoas algo é tão simples, ela consegue realizar de uma maneira tão tranquila e para outras aquilo é impossível. Então, nós temos temperamentos, né? Não sei quem já acompanhou os conteúdos que eu já postei sobre os 4 temperamentos. É uma das questões aí do autoconhecimento que eu busquei, que me ajudou muito e que me fez entender quem são as minhas filhas, por que a Isadora é tão diferente da Heloísa, por que para a Heloísa algumas coisas é tão fácil e para a Isadora é um desafio. Então a gente entende que isso é real, né? Cada um de nós tem algo que foi dado por Deus e que vai ser ali na nossa vida ou um desafio, porque aquilo vai se tornar muito difícil para a gente, mas é exatamente por isso que a gente tem que ser forte, a gente tem que lutar e a gente tem que vencer aquelas dificuldades, né? Como eu sempre falava, aprender sobre temperamento não é só para a gente descobrir aquelas questões sobre a gente, é para fazer com que a gente evolua enquanto ser humano. Então, se Deus me deu aquele temperamento e naquele temperamento a dificuldade é X, é aquela dificuldade, então eu vou lutar para que eu consiga vencer aquela dificuldade. Isso é uma virtude, né? Então, a conquista das virtudes vem falar exatamente sobre isso, né? Porque às vezes tem até no comecinho do livro aqui já dando um spoiler, né? Que hoje eu não era para falar muito sobre o livro, mas algo que me chamou muita atenção. Às vezes a gente acredita que a gente é bom em algo e a gente acha que aquilo é uma virtude, mas existem as falsas virtudes. Por exemplo, se Deus me deu um dom e aquilo é fácil para mim, é fácil eu contar e dizer, achar que aquilo é uma virtude, que eu sou virtuosa por ser dessa forma. Mas aquilo é muito fácil para mim. Mas e aquilo que é difícil para mim? Tem alguma coisa ali dentro de mim que para eu vencer é muito difícil. E isso para cada pessoa é diferente, né? E é aí que entra a questão dos temperamentos. São 4 temperamentos. Quem se interessar por esse conteúdo depois dá uma olhadinha, porque vale muito a pena. Então, assim, aquilo que eu sei que é uma dificuldade imensa para mim, lutar por aquilo, lutar para vencer aquela dificuldade é o que vai me tornar uma pessoa virtuosa. E eu achei, assim, belíssimo entender isso, porque aí faz sentido, né, essa busca pela santidade, essa vida aqui na Terra, onde eu venço aquilo que é difícil para mim, e quando a gente fala sobre os temperamentos também, a gente entende que não sou eu que vou vencer essa dificuldade sozinho, porque é uma limitação minha. Então, quando eu me coloco como um ser humano falho, pecador, que tenho as minhas limitações, e eu sei quais são essas limitações, eu vou recorrer à ajuda do Espírito Santo, e é através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, que eu vou vencer essa limitação. Sensacional a gente descobrir, a gente aprender sobre isso, e fica mais fácil, né? A gente vai entender por que é tão difícil para mim e por que é tão fácil para o outro. Mas aquilo que é fácil para o outro, aquilo é fácil para ele, mas ele com certeza tem algo
que ele luta todos os dias e que é uma dificuldade para ele, que ele não pode se entregar. E aí que está essa questão. A gente não se entregar, né? A gente não desistir. E aí eu separei um trechinho desse livro, que eu falei, eu vou começar com um trechinho e vou finalizar com um trechinho, onde eu fiquei assim também muito feliz de ler isso e ajuda a gente a compreender tudo isso. Aqui na página 14, Francisco Fausto diz que nós somos o edifício de Deus. A vida cristã deve ser edificada como uma casa. Nessa empreitada, poderíamos fracassar por 3 motivos. Por ter um alicerce inconsistente, que não suporta o peso do edifício. Por ter um mau projeto de execução, que deixa a obra parada pela metade. Por ter um alicerce bom e um projeto excelente, mas pretender executá-lo com um material ruim. Então aí a gente reflete sobre a nossa vida, né? O que a gente tem feito com a nossa vida, que é um edifício de Deus. Resumindo, né? Concluindo aqui, esse vídeo de hoje é para dizer que quando a gente decide, quando a gente permite se conhecer, tudo fica mais fácil, porque a gente entende quem nós somos, o porquê que nós estamos aqui, o que é importante pra gente. A gente entende que a gente precisa sim fazer muito pelo outro, mas se a gente não se permitir fazer algo pela gente, a gente não vai conseguir. Então eu tô aqui para dar esse apoio, para dizer que vocês são capazes, que nós somos muito amados por Deus e que Ele espera que sim, a gente seja feliz, que a gente realize os nossos sonhos e que a gente escolha ser aquilo que ele almejou, né? Deus sonha que nós estejamos com Ele na morada eterna. Ele colocou a gente aqui para isso. Só que o pecado original, nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, pecaram, o pecado entrou no mundo e com o pecado no mundo a gente tem essa vontade de muitas vezes se entregar ao pecado e a nossa alma acaba ficando desejosa de Deus enquanto o nosso corpo deseja ali as satisfações da vida terrena, né? Então é uma luta, é uma batalha. Eu quero dizer que nós somos capazes. Então esse grupo no WhatsApp para mães que eu criei é para isso, para que a gente possa estarmos juntas. Eu falo mães, né? Mas os pais também são bem-vindos. Quem quer aprender sobre autoconhecimento e não é mãe nem pai também pode estar no grupo para não perder nenhum conteúdo. Às vezes eu compartilho algo que pode ser útil, né? Algum PDF de livro, alguma coisa, enfim. Que a gente possa, então, estarmos unidos aí para que a gente vença as nossas dificuldades. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter contribuído. Enfim, contem comigo para o que precisar. Se ficar alguma dúvida, é só chamar. E esse grupo que eu falei, o link está na bio. Se alguém quiser entrar no grupo, fique à vontade, tá bom? Obrigada pela paciência e espero que fique aí alguma sementinha. Obrigada, gente. Tchau, tchau.